Na aula de hoje, vamos falar sobre uma triste realidade. Você acabou de assistir uma cena do filme Jurassic Park, certo? Agora me diga, por que este personagem ficou tão espantado? Se você respondeu porque ele viu dinossauros, acertou. Mas por que ver dinossauros deixou ele tão assustado? Aposto que você também ficaria assustado se encontrasse alguns dinossauros, não é verdade? Ora, porque estes animais não existem mais no nosso planeta, certo? Então, quando uma espécie de animal desaparece completamente do nosso planeta, deixa de existir, nós dizemos que eles estão extintos. Guarde bem essa palavra, tá bom? Agora vem a parte triste da nossa história. Você sabia que existem animais em nosso planeta que correm o risco de entrar em extinção? Ou seja, de sumir completamente do nosso planeta? Estes que vocês estão vendo são alguns deles. Você conhece algum? Vou contar para vocês um pouquinho sobre cada um destes animais que vocês viu, ou melhor, seres vivos que você viu. A primeira é uma ave ameaçada de extinção, a cacapo. São animais noturnos, conhecidos também por papagaio mocho. Mas por que será que ele estaria quase em extinção? Por causa da caça ilegal, ou seja, é proibido caçar e mesmo assim tem gente que caça para vender a carne e as penas dessa ave. O elefante asiático é outro animal que corre risco de extinção. Essa espécie de elefantes é explorada para fins turísticos e como meio de transporte, ou seja, eles são usados para a gente ver quando a gente vai fazer um passeio no país onde ele existe e também para as pessoas andarem em cima deles. E eles podem estar extintos até 2040. Mas por que será que eles estariam em risco de extinção? Pela destruição do seu habitat, ou seja, do lugar onde ele vive, e pela caça ilegal destinada ao comércio de marfim. Ou seja, eles caçam esses elefantes para matar e pegar esses chifres deles, que são feitos de marfim, e vender. Outro animal em extinção é o atum azul. Esse atum é um peixe que chega a ter 4 metros de comprimento e a pesar 250 quilos. Além disso, ele alcança uma velocidade de até 70 quilômetros por hora. É quase tão rápido quanto um carro. Por que será que ele estaria em extinção? O consumo exagerado desse peixe acarretou considerável diminuição da espécie. Ou seja, de tanto caçarem, pescarem, na verdade, para comer, para usar a carne para comer, diminuiu muito a quantidade desses peixes no mundo. A baleia jubarte também está em risco de extinção. Conhecida por seus grandes saltos e por seu temperamento dócil, ou seja, ela não é agressiva. Por que será que ela estaria em risco de extinção? Pela caça, acidentes com redes de pesca, ou seja, elas acabam ficando presas em algumas redes de pesca e não conseguem subir para respirar o ar, pegar o oxigênio do ar, ou então não conseguem abrir a boca para se alimentar e acabam morrendo. Colisão com embarcações, ou seja, quando ela bate em algumas embarcações, e pela poluição das águas. A foca monge do Havaí também está em risco de extinção. Existem cerca de apenas 1.000 focas atualmente. Mas por que será que ela estaria em risco de extinção? Pela poluição dos mares, aí ela não consegue se alimentar corretamente, e pela caça ilegal, ou seja, a caça que não é autorizada.
Esse aqui eu acredito que vai ser uma novidade para vocês. Um outro animal em risco de extinção é o pinguim africano. Essa é a única espécie dos 17 pinguins conhecidos que vive na África, na costa da África, que é ali perto do mar. Mas por que será que ele estaria em risco de extinção? O grande problema enfrentado foi decorrente dos derramamentos de óleo no oceano. Ou seja, quando derrama óleo no oceano, ele gruda nas penas, né, deste pinguim. Ele não consegue nadar direito para se alimentar, para procurar os peixes para se alimentar. E também todo esse óleo no corpo não deixa ele respirar direito. E com isso ele acaba morrendo. Agora, uma planta em risco de extinção, o mogno. É uma grande árvore brasileira considerada em risco. Mas por quê? Por causa da retirada da madeira. Muitas pessoas cortam essas árvores e utilizam a madeira para fazer móveis e acabam não plantando outras no lugar. E com isso, ela entra em risco de extinção. Outra espécie de planta em risco de extinção são as algas marinhas. Grande parte das espécies consumidas pelos animais marinhos estão ameaçadas. Ou seja, essas plantas, elas servem de alimento para muitos animais marinhos que comem elas. Se elas pararem de existir, isso vai atrapalhar na alimentação destes animais. Mas por que ela estaria em risco de extinção? Por causa da poluição, do aquecimento da água e do aquecimento do planeta e das águas. Elas estão acostumadas a uma temperatura de água. Se essa temperatura aumenta, elas não sobrevivem. Para nos informarmos melhor, você deve agora entrar neste site, que vai estar no blog também, e vai ler sobre mais animais que correm risco de extinção. Depois de ler, você deve fazer um registro no seu caderno de estudos sobre pelo menos outros 4 animais que você descobriu que correm risco de extinção. Tudo bem? Bom trabalho! E é isso, até a próxima!